para abrir o dia, eu não podia pedir alguém melhor. Ele é autor de best-seller, ele tem 30 anos de experiência. Hoje ele é sócio-diretor da Fluxus e é uma referência no desenvolvimento de lideranças. Ele vai trazer a palestra sobre o líder mentor. É um prazer receber você, Luciano Santos. Palmas. Obrigado. Estão me ouvindo, gente? Certinho? Antes de mais nada, bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí a Vitude e a TOTUS pelo convite. É sempre um prazer falar sobre as questões do mundo corporativo e principalmente liderança, que é um dos temas que eu mais tenho falado nos últimos tempos. Hoje a gente vai falar sobre esse conceito de líder mentor, mas deixa eu me apresentar antes. Eu sou Luciano Santos. Eu gosto de falar que eu sou um profissional de dois mundos. Ele já mencionou que eu tenho 30 anos de experiência, eu passei 24 desses anos em empresas de tecnologia. Eu trabalhei no UOL, eu trabalhei no Google por 11 anos, trabalhei na Meta, que vocês conhecem aí como Facebook, Instagram, WhatsApp e toda a família de aplicativos por quase 7 anos também. A maior parte como executivo, como diretor e líder de times de alta performance dentro da área de vendas. E há alguns anos eu fiz uma transição de carreira, e hoje me auto-intitulo educador corporativo. Eu falo sobre liderança, falo sobre carreira, falo sobre o futuro do trabalho, tendências, comportamentos. Sou mentor profissional, sou palestrante profissional, que eu mais tenho feito ultimamente. E sou autor desse livrinho aqui também, que eu acho que muitos de vocês talvez já conheçam, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Aqui, inclusive, tem alguns exemplares ali na livraria para quem se interessar depois. Mas que não vai ser a temática de hoje, só um pontinho ou outro sobre ele que eu vou falar. Eu sou sócio-diretor de uma empresa também que é focada em treinamentos de liderança e eu falo que eu tenho uma missão. E essa missão é de trazer pensamentos, informações, novas perspectivas, boas práticas para o mundo corporativo, para que a gente possa encontrar um pouquinho mais de satisfação e ter um pouquinho mais de competência na hora de trabalhar com as pessoas ao nosso redor, principalmente se a gente está em cadeiras de liderança. E entrando na temática de hoje, eu quero começar com uma pergunta para todos vocês. E a pergunta é a seguinte: todo líder precisa ser um bom mentor? Eu acredito que sim. E eu já vou responder. Eu acredito que líderes que atuam como bons mentores, eles vão tocar em vários pontos que são muito importantes para qualquer empresa. Eles vão tocar na retenção de talento, no engajamento, no desenvolvimento, incluindo o seu próprio também, né? Líderes que são bons mentores também se desenvolvem nesse processo e conseguem construir o que eu chamei de culturas fortes. Culturas fortes que não só entram naquela seara do líder mentor bonzinho, humanizado, abraçador de árvore, mas aquele líder mentor que vai tocar ali naqueles pontos importantíssimos e trazer mais resultado fazendo isso da forma certa. E quando a gente olha porque a gente tem de informações, casos sobre a potência da mentoria dentro das empresas, né, os dados eles são absolutamente gritantes. Um que eu sempre gosto de trazer é de uma empresa chamada Randstad, é um caso muito legal que foi publicado na Forbes, que é uma empresa que fez um teste AB de mentoria com seus funcionários, uma empresa de mais de 1.000 funcionários, ofereceu mentoria para metade dos funcionários e não ofereceu nada para outra metade. O que eles descobriram foi uma redução de 50% na rotatividade, 19% para o grupo que não recebeu versus 9%, o que é aí uma dor de qualquer empresa. Então, olha só, pelo simples fato da gente ter ali programas de mentoria, e quando isso vem da liderança ainda mais potente, a gente consegue tocar numa das maiores dores de todas as empresas. Um outro dado que eu acho muito interessante também é a questão do que eu chamo de aumento de produtividade ligado a engajamento. Tem um estudo muito legal da Gallup. Gallup vem aí acompanhando a questão do engajamento no trabalho há muitos anos. Eles soltaram ano passado 5 fatores-chave para aumentar engajamento, que desdobram um monte de coisas, incluindo produtividade. E desses 5 fatores-chave, 3 estão sob a responsabilidade dos gestores e 2 são altamente influenciados por isso. Então, gestores que são bons mentores vão tocar em engajamento, que vão, consequentemente, também aumentar e tocar e impactar produtividade, algo que a gente sabe que é tão importante para qualquer empresa. E o último ponto que eu quero trazer é especificamente sobre engajamento. Aqui foi um artigo também publicado de um subestudo na Gallup, que fala que líderes que são competentes e habilidades de mentoria, eles conseguem influenciar o engajamento dos profissionais em até 70%, que é absurdo. E, de novo, engajamento desdobra em moral, em produtividade. E
também algo que a gente sabe que é muito importante, até a lucratividade das empresas. Então, de novo, quando a gente olha sobre o impacto da mentoria, principalmente quando ela vem da nossa gestão, ela vai tocar em pontos cruciais e importantíssimos de qualquer empresa. Então, faz muito sentido que a gente tenha isso no radar. Agora vem a pergunta, super importante, mas o que é ser um líder mentor? Quais são essas habilidades que um líder mentor precisa ter? Então, antes de eu falar para vocês, né, vamos fazer aqui uma brincadeira. Peguem um celular, apontem para esse QR Code, ele vai abrir uma ferramentinha chamada Menti, né, e ali vão ter ali três. Eu queria que vocês me contassem. Ele vai ter 3 pontinhos ali. O que na opinião de vocês é uma habilidade de um líder mentor? Opa, deixa eu sair da frente aqui, ó. O que na opinião de vocês, faz um líder mentor ser um mentor eficiente? Que ferramenta, que característica, que habilidade? Não precisa colocar os 3, pode colocar um só. Depois que vocês preencherem e enviarem, vocês vão conseguir acompanhar também o resultado. Vou até fazer aqui junto com vocês. Vai aparecer ali um ver resultados. E ó, já começou a aparecer aqui, super legal. Eu não vou projetar aqui porque a gente vai perder muito tempo, mas consegue acompanhar. Então, ó, escuta ativa, legal, a gente vai falar sobre isso. Empatia, curiosidade, comunicação, coragem, organização, clareza. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, aumentou mais ainda. Tá bem pequenininho, cadê? Ó. Liderança, foco em resultado, saúde mental. Ó. Gente, saúde mental tá pequenininho, hein? Vamos aumentar esse saúde mental aqui para o evento que a gente está hoje. Apoio, ouvir, escuta, network, influência, tá, legal. E eu gosto de fazer esse exercício, gente, porque quando a gente fala sobre liderança, um dos fenômenos que acontecem é uma baixíssima reflexão dos líderes sobre quais são as habilidades importantes para eu ser um líder eficiente ou um bom líder mentor. Então, salvem depois essa nuvenzinha de palavras. E uma provocação que eu sempre faço é: olhem para essa nuvenzinha de palavras e pensem o seguinte: que palavra, que habilidade, que ferramenta, o que está aqui que eu nunca considerei numa jornada de líder, que eu nunca pensaria, que eu nunca teria essa perspectiva. A gente tem muito a aprender uns com os outros quando esse assunto de liderança surge, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais no final. Quando a gente fala em liderança mentora que vai ter um impacto no trabalho, né, eu sempre lembro desse projeto. Alguém que já ouviu falar do projeto Aristóteles? Acho que é a Carol, com certeza, que trabalhou lá. Ali atrás também, acho que umas 3 pessoas que estão aqui. Eu trabalhei no Google por 11 anos, e em 2012 eu estava lá. O que é o projeto Aristóteles? Foi um estudo interno, tá? Ele não é público, foi um estudo, ele foi publicado depois, mas foi um estudo interno do Google. E eles queriam responder a seguinte pergunta: o que faz um time ser um time excepcional? O que faz um time ter bons resultados e outros times não? Eles analisaram mais ou menos 200 times num período de alguns anos, aspectos qualitativos, aspectos quantitativos. E o mais interessante é que muita gente que estava envolvida e acompanhava esse projeto tinha algumas premissas básicas, né? E uma delas é: poxa, se eu quero formar um time sensacional, um time que dá resultado, eu provavelmente preciso identificar os indivíduos que estão ali, quais são as características daqueles indivíduos, talvez uma formação, talvez uma experiência prévia, etc. E se eu conseguir fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daqueles indivíduos, eu consigo talvez ter times excepcionais. E o resultado ele foi para um lado completamente diferente. Quando eles terminaram o estudo, eles concluíram que 5 fatores-chave é o que realmente faziam a diferença para os times que eram excepcionais, que entregavam muito resultado. E esses fatores chaves não tinham absolutamente nada a ver com as qualidades individuais. Eles passavam por outros lugares, passavam, por exemplo, pelo entendimento da pessoa sobre o seu próprio impacto no time, o seu papel, o significado que ele dava para aquilo, né? Que significado, a gente pode entrar um pezinho, no que a gente chama também de propósito, o entendimento da estrutura e clareza do que eu tenho que fazer, algo que é um grande problema hoje em todas as empresas, a confiabilidade com relação às pessoas que trabalham comigo, se eu posso confiar ou não nos meus companheiros, mas o fator principal e primordial é o que eles chamaram de segurança psicológica, né? Que é esse lugar, esse ambiente em que eu me sinto seguro, em que eu posso falar as minhas ideias, sem medo de errar, sem medo de ser ridicularizado, e nada disso. Então, olha só que interessante. Então, o que se descobriu é que o ambiente é muito mais importante do que a qualidade individual, quando o assunto é ter times extraordinários e times que entregam resultado.
E, de novo, quem é responsável por criar esse ambiente? Lógico que tem a empresa, a cultura, mas principalmente o líder. É o líder que cria essa segurança psicológica. É, na minha concepção, esse líder mentor que consegue fazer essa mágica acontecer e levar os times para esse lugar de resultado extraordinário. Mas aí vem a pergunta: mas como que eu me torno esse líder mentor? O que eu preciso colocar energia? Como me torna esse líder que consegue criar essa segurança psicológica? A gente só tem mais 40 minutos hoje, a gente vai conseguir explorar absolutamente tudo sobre isso, mas eu quero trazer aqui 5 pontos que eu falo que são pontos essenciais na trajetória de todos os líderes que gostariam de ser esse líder mentor, esse líder que cria esse ambiente fértil para o resultado. E o primeiro deles é: o líder precisa conhecer a si mesmo. O líder precisa entender um pouco sobre o que é essa atmosfera de liderança, quais são essas habilidades que eu preciso ter, quais são essas qualidades e como eu chego até lá. E de perguntas até muito básicas, né? Por exemplo, o que é liderança? Existe toda uma discussão, a gente não vai entrar nisso hoje, né? O que é liderança, mas existem várias linhas de pensamento. Vamos extrapolar 2 aqui. Tem uma linha de pensamento que fala que liderança é um dom, é inata, que as pessoas nascem líderes ou não líderes. A gente separa o mundo em 2 castas e está resolvido. A gente dá risada, algumas pessoas deram risada, mas você tem diretores de RH, você tem pessoas em grandes posições de liderança que acreditam nisso, que acreditam realmente que as pessoas nascem ou não nascem líderes. Isso não faz muito sentido. Eu gosto mais de pensar numa linha de que liderança é uma escolha. Depois que eu escolho ser um líder, eu preciso me formar um líder. Liderança é, antes de qualquer coisa, uma formação. Mas a gente pensa muito pouco sobre isso e fala muito pouco sobre isso. No meu livro que eu citei para vocês, Seja Egoísta com a Sua Carreira, eu fiz uma grande investigação sobre a satisfação no trabalho. O livro é sobre isso. Por que as pessoas são insatisfeitas no trabalho e o que a gente pode fazer para reverter esse cenário? Esse é o resumo do livro. Nenhuma das coisas que eu fiz foi tentar mergulhar e entender um pouco mais essa insatisfação. Nenhuma das coisas que eu descobri é que a maioria das pessoas são insatisfeitas com o seu trabalho. Isso não é minha opinião, a gente tem uma tonelada de estudos sobre o tema. Não importa se é na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, não importa a indústria, não importa a maturidade, sempre a maioria, mais de 50% das pessoas são insatisfeitas com o seu trabalho. Isso é um fenômeno global. E eu repliquei, eu fiz uma consulta com 1.540 profissionais com essa mesma pergunta e cheguei no mesmo número que eu tinha visto e que eu tinha estudado. 60% das pessoas responderam que estavam insatisfeitas com seus trabalhos. Só que eu coloquei uma dimensão qualitativa. Eu perguntei por quê. Por que você, que faz parte desse grupo de 60%, está insatisfeito com o seu trabalho? E olha só que interessante, gente. Para 2/3, ou seja, a maioria dos insatisfeitos, quando eles precisam olhar para o mundo externo e apontar um culpado pela insatisfação, para quem vocês acham que eles apontam? Geralmente é chefe, né? No LinkedIn é líder e chefe, né? O chefe é ruim, o líder é bom. O chefe, o líder, o gestor, o gerente, etc. Olha só que interessante. Esse é o verdadeiro motivo? Não, não é. Tem várias outras camadas envolvidas sobre a insatisfação no trabalho. Mas a percepção está lá. A percepção existe. A gente precisa entender isso. Os líderes precisam entender que as pessoas que estão insatisfeitas nos seus times acham que ele é o grande responsável por isso. E o mais interessante é quando a gente olha o outro lado. Eu também cheguei no resultado de que 40% das pessoas estavam satisfeitas com o seu trabalho, o que é extremamente inspirador. Poxa, 4 de 10 dizem que gostam do seu trabalho e encontram inspiração e satisfação neles. E quando eu perguntei para essas pessoas por que você gosta do seu trabalho, elas me trouxeram alguns elementos. O ambiente é importante, crescimento, desafio, reconhecimento, que eu chamo essa frase aqui de a fórmula da felicidade no trabalho, mas é uma licença poética. Mas o ponto principal das menções é o último ponto que vocês enxergam aqui: líderes bem preparados. Então, olha só que interessante. Olha que insight bom que a gente tem. O líder é visto como essa fonte de insatisfação. Isso a gente chegou nessa conclusão. Mas o líder também é visto como uma fonte de inspiração e satisfação. E qual que é a diferença entre um e outro? É o líder ser bem preparado, o líder ser bem treinado nas habilidades de liderança de pessoas. Então o líder ele pode ser, sim, esse demoninho, mas ele também pode ser o anjinho, se ele entender que ele precisa se preparar. E esse slide aqui, gente, eu falo que é slide da humildade. Quem aqui é gestor de pessoas? Quem é que lidera pessoas? Só para ter uma ideia, mais ou menos. 30%.
Esse eu chamo de slide da humildade para todo líder. Quando eu vi o resultado da minha consulta, aquilo me incomodou muito. Nossa, mas a maioria das pessoas acha que os líderes são os grandes causadores dessa insatisfação. E eu fiz uma outra, um pouquinho maior, mais de 6 mil gestores, eu fiz a seguinte pergunta. Depois que você sentou numa cadeira para gerenciar pessoas, você já fez algum treinamento para isso? Só 43% dos líderes responderam que já fizeram algum treinamento para gerenciar pessoas. Olha que horror, gente. Só 43. O Pablo, que está aqui na frente, que é meu sócio, acho que ele mandou, não sei se foi você ou a Joy, ano passado, acho que o mês de estudo da McKinsey chegou no número de 48%. Então, muito próximo. Ou seja, a gente tem uma grande confiança que metade dos líderes não são treinados para gerenciar as pessoas. Dar feedback, comunicar de forma estruturada, delegar, inspirar, conectar os pontos, gerenciar conflito e todas aquelas coisas que a gente sabe que são importantes. Então, a gente tem um problema sistemático de treinamento de líderes. No ano retrasado, eu fui numa conferência chamada ATD, que é uma conferência de treinamento e desenvolvimento que acontece nos Estados Unidos todos os anos. E eu vi um painel de um pesquisador que eu achei muito interessante. Ele traçou um paralelo do efeito Dunning-Kruger com a liderança. Quem sabe o que é o efeito Dunning-Kruger? Umas 3 pessoas. Todo mundo sabe, tá, gente? Vocês não sabem por esse nome feio. Efeito Dunning-Kruger é quando pessoas de baixo conhecimento e estudo acreditam que são experts, especialistas em algum tema. Alguém conhece alguém assim, gente? Alguém conhece alguém assim no trabalho? Eles estão em todos os lugares. E aí ele traçou um paralelo com a liderança e a conclusão dele foi muito legal. Ele falou que ele descobriu que a maioria dos líderes, não teve o número, mas a maioria dos líderes acredita que está entre os 10% melhores. E aí, de novo, conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Eu falo que a gente tem essa dinâmica perversa no mundo da liderança. E qual é essa dinâmica? Eu, estatisticamente, sou um líder com pouco treinamento. E eu, estatisticamente, sou um líder que acha que é melhor do que é. Eu não sei e acho que sei muito. E quem for o líder que sentar numa cadeira e achar que não está dentro dessa equação, ele está errado, porque em algum grau ele está. E aí eu brinco, né? Eu criei essa fórmula, que a ausência de treinamento mais alta percepção de competência é igual a insatisfação. Então o líder cria, sim, insatisfação. De novo, ele precisa ter consciência da sua própria jornada. Tem uma frase que eu amo, que é de um livro chamado A Quinta Disciplina, de um professor chamado Peter Senge, né, que ele fala que líderes com alto nível de domínio pessoal são profundamente conscientes da sua ignorância. Olha que interessante, gente. E tem grande autoconfiança. Como assim? Né? Eu sou consciente da minha ignorância, falta de conhecimento, e eu sou autoconfiante ao mesmo tempo. Aí o professor continua, paradoxal, só para quem não enxerga que a jornada é a recompensa do conhecimento para todo líder. E, de novo, né, existe muito por cultura também o medo dos líderes de se mostrar vulnerável, de dizer que não sabe. Mas a gente precisa entender, num papel de liderança, que a gente está numa jornada que não tem destino. Eu e o Pablo, a gente escuta isso o tempo todo, de várias empresas. A gente quer que vocês venham dar o treinamento definitivo de liderança. Não tem como, gente, dar o treinamento. Não existe, não tem destino. E quando a gente acredita que tem esse destino, é quando a gente está pecando. E a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa descoberta. Um dos exercícios que eu especificamente, mas a gente também como Fluxo, a gente sempre incentiva muito, é para os líderes se entenderem mais. Vai fazer terapia, vai ler. Estuda um pouco os seus próprios estilos. Né? E um dos exercícios que a gente sempre traz nos nossos treinamentos é o que vocês estão vendo aqui, que é baseado num trabalho do Daniel Goleman, com uma consultoria chamada Hey McBear, na qual eles analisaram um conjunto de um universo de milhares de líderes com a seguinte pergunta: quais são os estilos de liderança que causam impactos no mundo corporativo, onde esses impactos acontecem, né, e como que a gente consegue aqui meio que decodificar quais são os estilos, né, que trazem mais resultados. E o que a gente gosta desse trabalho, né, a gente transformou isso num assessment, numa avaliação de liderança. O que a gente gosta desse trabalho é que, diferentemente de muitas coisas que a gente tem no mercado, MTBI, Insights, a gente tem o DISC, várias outras coisas, esse é um estudo que ele é mais direcional e menos ali um diagnóstico final, né, uma sentença, você é assim. Não, aqui ele fala, olha, você tem a propensão de ser assim. E a gente vai fazer esse teste agora. É um testezinho que leva 4, 5 minutos, não mais do que isso. E ele vai traçar para a gente qual que é o nosso estilo predominante quando o assunto é a nossa liderança. Então eu vou dar
3, 4 minutinhos dá, né, Pablo? Uns 3, 4 minutinhos. Eu vou dar uns 3, 4 minutinhos para vocês completarem. Aponta o celular para esse QR Code, deixa eu sair da frente que estão bravos comigo. E antes de vocês começarem, deixa eu avisar. Vocês vão encontrar ali algumas instruções, né, uma gradação ali de 1 a 6. Sendo 1 eu me vejo pouco, 6 eu me vejo muito. Não tem certo e errado. Não leiam a pergunta achando o que está certo e o que está errado para responder aqui. Não é a maneira de fazer. Responda com total honestidade, sem pensar muito, instintivamente. Situação, menos ou mais. Valendo. E é bom que o nosso tradutor tem uma pausa aqui, né, para dar uma descansadinha. Ó, e quem for o primeiro a terminar, levanta o braço, tá? Para eu ver. Não é uma corrida também, mas só para me avisar, para eu saber mais ou menos quantos minutos faltam. De novo, hein, gente? Não tem certo e errado, não pensem muito, respondam instintivamente. Ó, a primeira terminou lá atrás. Cadê? Deixa eu ver, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem foi que primeiro que terminou? Olha lá, Pablo. Não quis falar antes para não incentivar uma corrida, mas ó, lá atrás, levanta o braço lá atrás, ó. Ganhou um livro lá atrás. Então, gente, mais um minutinho, tá? Pra vocês terminarem. Para quem terminou, muito importante. Vocês conseguem salvar os resultados, tem todo um material complementar de estudo depois. Gente, esse é um estudo muito legal, muito profundo e, de novo, ele quebra esse conceito do estilo como destino, né, e muito mais como uma habilidade. Inclusive falando como a gente consegue, né, intercalar entre um e outro. Tá? É um material muito legal, né, parte aí do nosso treinamento para jornadas de liderança, né, que a gente disponibilizou gratuitamente para esse exercício de hoje. Ó, quem terminou, levanta a mão, só para ter uma ideia mais ou menos. Tá, mais 30 segundos. Boa. E ó, só para a gente, né, terminar sem muita pressa, que tem bastante conteúdo ainda, vocês vão, depois que vocês analisarem o resultado de vocês vão ter esse mapinha aqui que mostra mais ou menos as suas inclinações para cada um dos estilos. E a gente tem ali 6 estilos distintos, eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, mas ele vai desde um estilo um pouco mais coercivo, tem que fazer desse jeito, eu estou mandando você fazer desse jeito, para um estilo um pouco mais democrático, não, vamos conversar sobre o que a gente gostaria de fazer, ou treinador, deixa eu te mostrar como você tem que fazer. Então são estilos diferentes que a gente vê aí nos dias em todas as lideranças. E o mais legal disso, né, eu não vou me aprofundar, depois vocês podem ler o material, se aprofundar um pouco mais em cada estilo, né, o mais legal disso é que isso levanta a pergunta, que era uma das perguntas que esse estudo queria responder. Qual o melhor estilo para liderar? Qual é o estilo
que quando a gente olha aqueles líderes que dão resultados, que são excepcionais, eles utilizam, né? E eu acho que alguns de vocês já sacaram, né? Uma das grandes conclusões desse estudo é que não existe necessariamente um estilo predominante. Na verdade, o que faz um líder ser excepcional, um líder ter mais resultados, é a sua capacidade de alternar entre estilos diferentes, a sua capacidade de ler o contexto, olhar para aquele contexto e aí sim falar, dentro desse contexto aqui talvez eu precise ser um pouquinho mais coercivo, dentro desse contexto aqui talvez eu precise ser um pouquinho mais democrático. Pô, Luciano, mas ser coercivo no trabalho como líder é algo que a gente deveria fazer? Tudo depende do contexto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um caso real de uma mentorada. Uma mentorada chegou para mim, né, o Pablo estava nesse dia, ele vivenciou essa história da Aline, lembra? A Aline que trouxe isso, ele vivenciou essa história. Ela chegou para mim e falou, Luciano, eu tenho uma pessoa no meu time, uma pessoa nova, essa pessoa sempre chega atrasada, ela entrega tudo fora do prazo, ela é absolutamente desorganizada. Eu sinto que eu precisava microgerenciar essa pessoa. Só que eu aprendi que microgerenciamento é ruim. Microgerenciamento é ruim? É, na maioria dos casos. Microgerenciamento, em alguns, é necessário. E eu vou dizer para vocês o que eu falei para ela. Eu falei, só não é microgerenciado quem merece. Quem consegue conquistar isso. Em alguns casos, não microgerenciar é uma falha gerencial. Como esse é o seu caso, você precisa sentar do lado dela, pegar na mão, microgerenciar para poder lidar com esse comportamento que está não só te incomodando, mas também prejudicando o time como um todo. Então, essa é a grande beleza do líder que entende os seus estilos e que entende que ele precisa aprender a ler o contexto antes de aplicar os estilos, as ferramentas, e até algumas ferramentas que parecem tóxicas, né? Como ser um pouco coercivo, como ser um pouco microgerenciador. E um convite final que eu deixo para todos vocês, analisem esse material depois, é um material muito rico. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um workshop inteiro só desse material, né, então que eu estou dando para vocês aqui em 3, 5 minutos. E encontrem ali, entendam os seus estilos e encontrem oportunidades de treinarem estilos diferentes, de lerem um pouco mais o contexto e fazer um pouquinho diferente. 2. Escuta. Eu falo que escuta é uma das ferramentas mais importantes para qualquer líder, mas especialmente para um líder mentor. Eu coloquei a escuta aqui até antes da fala, antes da comunicação. Tem um livro que eu aprendi com o Pablo também aqui, que é ele que me apresentou esse livro, chamado A Teoria U, do professor Otto Scharmer, que ele fala bastante, não só sobre isso, mas fala bastante sobre escuta também. E tem essa frase que eu adoro, que ele fala que a escuta é a base para qualquer liderança eficaz. Sem uma escuta profunda, não podemos nos conectar verdadeiramente com os outros ou com o futuro que emerge, principalmente no papel de liderança. E toda vez que eu falo sobre escuta para públicos de liderança, um fenômeno muito interessante acontece. Vamos ver se esse fenômeno acontece aqui também, Pablo? De novo, sem pensar muito, tá? Respondam instintivamente. Quem é que acha que escuta bem? Não tenho vergonha. Quem é que acha que escuta bem? Ó, aqui foi um pouco maior. Deu, pelas minhas contas aqui, uns 70% de vocês disseram que escutam bem. Agora, vou fazer uma segunda pergunta ligada a isso. Quem aqui consegue me falar quantos níveis de escuta existem? Levanta a mão. Acho que o microfone está com problema. Não, é brincadeira. Eu vou repetir a pergunta, porque 70% de vocês falaram que sabem escutar. Quantos aqui conseguem me falar quantos níveis de escuta existem? Uma pessoa. É mais ou menos o mesmo número. Os líderes, aliás, 50% sim. E olha só que interessante, né? Eu falo que a gente numa cadeira de liderança, eu não estou fazendo isso para ofender ninguém, mas para provocar. A gente nas cadeiras de liderança, a gente fala muito que sabe fazer as coisas. Eu sei dar feedback, eu sei comunicar, eu sei escutar, para habilidades e ferramentas que a gente sequer tem compreensão dos seus próprios mecanismos. Sequer tem compreensão. Outro dia eu teve um caso muito parecido. Um líder, não, eu sou ótimo em feedback. Poxa, que legal. Qual que é o seu processo? Como você decodificaria isso? Como que você... eu falo. Na cara, na hora. Não, isso não é dar feedback. Que bom que você dá, né? Pelo menos, não nem dá, né? Que bom que você dá, mas vamos pensar se não tem outros caminhos. E com a escuta é a mesma coisa. O professor Otto Scharmer, ele traz uma ferramenta que ele chama níveis de escuta. Que ele fala que a escuta tem 4 níveis, eu vou trazer 3 só aqui, para título corporativo, o quarto sai um pouco dessa esfera.
Ele fala, por exemplo, que a escuta, ela começa nesse nível 1, que ele chama de escuta download, ou o lugar que a gente está só ali reforçando os nossos julgamentos e as nossas crenças, o que a gente acredita. Né? Aquele lugar, acho que no mundo de hoje, uma boa metáfora seria: estou dentro da bolha e me recuso a sair dela. É isso. Aí você fala, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não faço isso. Uma das conclusões, um dos pontos que o professor traz no livro dele, é que ele fala que todos nós, 80% do tempo da nossa escuta no nível 1. Todos nós. Eu, você também, Camille. Todos nós. Quando a gente está escutando, a gente está só reforçando o que a gente acredita. Sabe como você pega alguém que está tão preso nesse nível 1 que não consegue nem disfarçar mais? Sabe quando você está conversando com alguém no trabalho e você fala, cara, essa pessoa não está me escutando, ela só está esperando a vez dela de falar. Nada do que eu estou falando aqui tá desligado esse canal aqui, ó. Quem nunca passou por isso, né? Aí o professor fala que tem uma escuta chamada escuta nível 2, que ele chama também de escuta factual, que é quando a gente começa a se abrir a perceber as diferenças do mundo. É como se eu viesse aqui falar de liderança e algum de vocês acreditasse que liderança é um dom. Não, eu acredito nisso, é uma crença que eu tenho. Aí começa a me escutar e fala, poxa, eu não preciso jogar fora a minha crença. Mas talvez liderança também seja treinamento, formação. E não só dom. Nossa, que legal. Interessante isso que o Luciano falou. Eu nunca tinha essa perspectiva. É aquele lugar que a gente começa a perceber essas diferenças. E aí ele fala que tem uma escuta que ele chama de escuta 3, que é uma escuta de dentro, quando a gente começa a escutar com empatia, com uma conexão diferente com a outra pessoa. A gente começa a olhar o mundo pelos olhos dos outros. Mas não para sentir o que ele sente, isso é impossível, gente. Somos diferentes, mas de forma empática entender que o mundo é diferente, ou entender que talvez o que não seja importante para mim seja importante para o outro, de entender que talvez a minha ideia seja incompleta. Né? É difícil isso para os líderes, engolir essa pílula é bem amarga, é bem diferente. E aqui eu sempre gosto de traçar um paralelo do conceito de percepção e perspectiva. Alguém sabe a diferença de percepção e perspectiva? Muita gente usa isso como um sinônimo, como se fossem palavras iguais, mas elas são bem diferentes. Bem diferentes. Percepção é a maneira que a gente olha o mundo, com as nossas crenças, com as nossas cicatrizes, com os nossos mapas mentais, com as nossas experiências. Mas a parte mais difícil da gente admitir é que não é necessariamente a melhor forma ou a verdadeira de ver o mundo. Não é só a nossa forma de ver o mundo. Quando eu penso na escuta em nível 3, eu penso muito na evolução de uma percepção para uma perspectiva. O que é uma perspectiva? É quando eu me abro a entender que se eu somo a minha percepção com outras percepções, eu crio uma perspectiva maior. Eu crio uma perspectiva maior. Eu acredito que liderança é um dom. Mas o Luciano falou que liderança é uma escolha. Depois falaram que liderança é uma formação. Eu preciso me formar um líder. Poxa, liderança pode ser também uma outra coisa. E, de novo, eu não preciso largar as minhas crenças, mas eu posso evoluir com as minhas crenças. Então, poxa, será que o dom talvez seja algumas habilidades que facilitam a liderança? Tá aí uma discussão que eu estaria aberto a ter. Sim, talvez algumas pessoas nasçam com a propensão de comunicar melhor, de se relacionar melhor. E talvez isso sirva, mas ainda assim vai precisar entrar na jornada de formação. Então, a escuta 3 é a gente conseguir pegar as nossas crenças e ampliar. Olha que bonito que é isso, gente. Ampliar, não resistir, crescer, chegar com uma ideia pequena e sair com uma ideia maior. E isso, para os líderes, é absolutamente essencial. Um líder que não escuta é um líder incompleto, é um líder falho. E se vocês não acreditam em mim, acreditem no nosso poeta brasileiro. Ele tem uma frase que eu acho absolutamente incrível. Né? Ele fala que a gente não ama a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. E eu traduzo essa frase para o mundo corporativo. A gente não admira, não se inspira para o líder que fala bonito. A gente admira, se inspira para o líder que escuta bonito. Que escuta bonito. Comunicação. É quase um sacrilégio vir aqui falar 3, 5 minutos de comunicação. Mas eu quero só plantar uma sementinha. Quando a gente fala de comunicação no mundo corporativo, a gente sempre gravita
para aquele líder que fala bem, aquele líder que escreve bons e-mails. A gente pensa em comunicação nesses grandes momentos de eloquência que eu vou falar numa reunião. E aí eu falo que a comunicação ela vai muito além disso. Eu trabalhei com um VP muito brilhante, e ele tinha um monte de frasezinhas de efeito, mas eram todas que realmente encaixavam no mundo corporativo. E tinha uma que ele falava que 99% dos problemas do trabalho são por falta de uma boa comunicação. 99% dos problemas entre líderes e liderados são por falta de uma boa comunicação. Eu fui lá e editei a frase dele, eu falo que 1% que falta é uma comunicação errada, mal feita. E que a gente precisa ampliar o nosso conceito sobre o que é essa comunicação com os meus times. Me procurou há alguns meses um mentorado que assumiu um time novo, ele era um líder pleno. Ele assumiu um time de 6 pessoas e ele não estava conseguindo se conectar com o time dele. Então essa é a dor que ele trouxe na nossa sessão de mentoria. Ele queria minha ajuda porque isso estava incomodando. Ele sentia que não conseguia criar aquela intimidade corporativa com o time dele. E a gente começou a conversar sobre o que ele já tinha feito e tudo mais. Em determinado momento eu perguntei para ele, falei, como que tá os one-on-ones com os seus times? O one-on-one são aquelas reuniões frequentes, semanais, quinzenais. E ele me solta a seguinte pérola. A gente tem marcado a cada 15 dias, mas faz quando dá, porque sempre tem uma prioridade. Olha que interessante, gente. Olha a cabeça de um líder funcionando ali no mundo corporativo. E aí eu, como um bom mentor, desafiei. Falei, entendi, tá, prioridade acontece, né? Fogo, área de vendas. Mas eu queria que você me falasse o que surgiu que é mais importante do que ter conversas frequentes e de qualidades com o seu time, só para eu entender. O que é, gente? O que é mais importante para um líder que quer se conectar com o seu time do que ter conversas de qualidade e frequentes com o seu time? Nada. Nada. Meta. Nada é mais importante. A meta se bate também no alinhamento. Se bate na conversa. Nada é mais importante do que isso. Eu estava ali diante de um líder que queria criar essa conexão com o seu time, mas que desprezava uma das ferramentas mais potentes de comunicação que existem, que são os processos de one-on-ones, quando eles são bem feitos. E a gente não pode fazer isso. Por isso que eu falo, a gente precisa ampliar esse nosso conceito sobre o que é comunicação. Onde ela acontece? A comunicação acontece nos one-on-ones, ela acontece nas reuniões, ela acontece nos cafezinhos, ela acontece quando a gente reage ao erro. É uma comunicação, a maneira que eu reajo. Sabe aquela criação de segurança psicológica? Uma das maneiras mais fáceis de matar a segurança psicológica é como você, líder, reage ao erro. Punição, ridicularização, advertência, em vez de acolhimento, entendimento e aprendizagem. E eu falo que um líder ele tem que comunicar até quando não tem nada para comunicar. Até quando não tem nada para comunicar. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Antes da gente sair da pandemia, eu estava na Meta, no Facebook, ainda trabalhando como diretor. E eu lembro, e o meu time, a gente tinha um esforço muito grande de diversidade geográfica. Então a gente trouxe muita gente de fora, do sul, do nordeste, do centro-oeste, um monte. Até um pataxó a gente trouxe, de origem de pataxó. E quando a gente estava prestes a entrar na pandemia, esses times ficaram muito ansiosos. O que vai acontecer? Por onde a gente vai? A gente vai ficar aqui, mas eu preciso voltar para o meu estado então, eu não consigo mais viajar. E eu não tinha nada para falar para eles. Eu pedi para minha admin, na época, falar assim, marca uma reunião de 1h30 com todos os escritórios, quem tá fora entra de videoconferência, quem tá aqui. E a gente ficou 1h40, eu falei, gente, eu não tenho nada para falar, não tenho nenhuma diretriz da empresa ainda, quero escutar de vocês. Quais são os medos, quais são as preocupações, vamos conversar, cenários, vamos já mapear aqui o que a gente pode perguntar para o RH. E depois que eu acabei essa reunião, eu recebi uma enxurrada de WhatsApps. Obrigado, Lu. Puxa, obrigado. A gente precisava falar. Eu não falei nada, gente. Nada. Eu não trouxe nenhuma informação nova para eles. Mas ainda assim, eles acolheram aquilo como um momento incrível do nosso time. Então o líder tem que falar até quando não tem que falar. Então a gente precisa, como líder, aprofundar um pouco mais o nosso conceito sobre como a comunicação acontece no mundo corporativo. E eu vou cometer um segundo sacrilégio agora, que é falar de visão sistêmica de novo em 5 minutos. Visão sistêmica é uma matéria corporativa muito bem abordada no livro A Quinta Disciplina, do professor Peter Senge, que quase ninguém escuta. Quem aqui já ouviu falar de visão sistêmica? Uns 20%.
das pessoas. E ela é absolutamente primordial, principalmente para esse futuro que já emergiu aos nossos pés. Então, o que é a visão sistêmica, porcamente explicada? Essa capacidade de enxergar a organização como um todo interconectado e não só um fragmento de times. Time de marketing, time de finanças, o time de vendas. Eu gosto muito de, quando eu penso em visão sistêmica, eu penso muito no mundo que eu fui criado, que veio do pensamento analítico, versus esse pensamento sistêmico que a gente precisa ter. O mundo que a gente veio, qual era? Eu entro na empresa, eu estou no meu time, eu cuido das coisas do meu time. Tudo é linear, os problemas têm começo, meio e fim, eu fatio tudo e resolvo. Como um engenheiro que, para procurar um problema no motor, ele desmonta aquele motor, acha a peça defeituosa e resolve. Só que a gente vive num mundo hoje em que a gente não consegue mais só fazer isso. Está tudo muito interconectado. Subiu agora o preço do petróleo, afetou a gasolina, aí misturaram mais álcool no combustível, aí começou a dar problema no motor. Não é só separar a peça. Eu preciso entender, eu preciso olhar todo esse sistema e saber o que está acontecendo. Eu gosto muito de usar a parábola dos cegos sábios, para explicar um pouquinho como a gente olha para o mundo e como a gente precisaria olhar para ele. Alguém aqui já ouviu essa parábola? Ela é muito legal. Diz que numa cidade hipotética ali, chegou um bicho que ninguém sabia qual que era e pediram para chamar os cegos sábios. E aí o cego sábio falou assim, coloca a gente aí do lado desse negócio que a gente vai dizer exatamente o que ele é. E aí cada cego foi colocado ali num ponto do elefante e cada um deles trouxe uma resposta. O que estava perto ali da barriga falou que era uma parede, da perna que era um tronco, da tromba ali que era uma cobra, o rabo uma corda, e por aí vai. Porque eles só conseguiam olhar o mundo através das lentes analíticas, do pensamento analítico, e não de um pensamento sistêmico. E o professor ele dá esse alerta no livro dele. Ele fala que a gente não vê o mundo como ele é, mas como nós somos, com as nossas vendas, com o nosso tatear. E ele fala... essa frase para mim, gente, quando eu li essa frase no livro, eu fiquei 3 dias refletindo. Nós somos prisioneiros de estruturas que desconhecemos. Nós somos, em tudo na vida. Nós somos prisioneiros de estruturas que desconhecemos. E nessa frase, ele começa a falar dos arquétipos, que eu acho muito interessante. O que são os arquétipos? São vícios no sistema. São coisas que a gente navega dentro do mundo corporativo e a gente não enxerga o que está acontecendo. A gente não tem consciência dela. A gente é um prisioneiro daquela estrutura. Então, o que é esse arquétipo? Vamos pegar um dos 7 que ele traz, que é o que ele chama de transferência de responsabilidade, que é uma coisa que acontece muito no mundo corporativo. Eu vou contar um caso para vocês. Eu trabalhei junto com a Carol, que está aqui me prestigiando hoje, numa empresa chamada Google, uma época, dentro da área de vendas. E teve uma época que o nosso VP pediu para a gente aumentar os resultados do time, e a gente fez uma força-tarefa, e eu era o representante de Latam dessa força-tarefa. Essa você não sabe, Carol. E a gente tinha que propor um incentivo para os times terem mais produtividade e, consequentemente, mais resultado. E a gente propôs um aumento no bônus. Poxa, eu sou um cara de vendas. Eu preciso incentivar as pessoas de vendas. O que eu faço? Eu aumento o bônus delas. Quanto eu pago, consequentemente, vai trazer mais resultado. E a gente foi lá, fez o projeto, propôs o projeto, levou 6 meses para o financeiro aprovar. Aprovou, implementou. Quando a gente foi fazer a primeira análise do projeto de incremento de receita, quanto subiu? 0%. Aí o americano, que era o chefe do projeto, estava morrendo de medo de contar para o VP. Falou assim, vamos primeiro diagnosticar por que isso aconteceu. E a gente fez uma coisa que a gente deveria ter feito no começo do projeto. Vamos falar com os vendedores. E tinha uma característica no meu time que a maioria dos vendedores saíam do colégio e trabalhavam com a gente. Geração nova. Z, na época era outra, um pedacinho da Z naquela época. As novas gerações. E quando a gente sentou para falar com eles, o que a gente descobriu? Ganhar dinheiro é legal. Mas a gente não gosta desse sistema porque ele força a gente a trabalhar de maneira individual e a gente quer colaborar. A gente quer trabalhar em time, a gente quer ajudar uns aos outros. A gente não quer só mais dinheiro para fazer mais ligação e trazer mais receita. A gente quer ter também um esforço do time como um todo. E a gente reportou aquilo, desfez o projeto e propôs um outro projeto, que era um projeto de intercâmbio. E o projeto fazia o quê? Cada pessoa podia propor uma metodologia, uma boa prática de como ela fazia para ter melhores resultados. E as boas práticas que eram selecionadas eram apresentadas para os times e depois a pessoa
as pessoas que fossem selecionadas apresentavam essas boas práticas nas outras regiões, viajavam, iam para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a América do Sul, apresentar aquilo e ficar 3 meses no escritório. O que para eles era mais do que dinheiro. A gente implementou isso, foi analisar e a gente viu 15% de incremento nos nossos resultados. E por que isso aconteceu? Porque nós éramos prisioneiros de uma estrutura que a gente desconhecia. A gente agia com os nossos instintos. E qual era o meu instinto de vendedor? Eu tenho uma baixa produtividade, eu simplesmente aumento o bônus. E está resolvido. Só que, quando o problema não é bem identificado, e eu tomo uma ação que ele chama de paliativa, isso gera um efeito colateral no sistema, que no nosso caso foi custo. A gente pagou mais para as pessoas para ter o mesmo resultado. Porque a gente não sabia qual era a solução fundamental. A gente não tinha consciência do sistema, nas mudanças geracionais, que as pessoas rodam por outros incentivos, que não é só mais bônus que faz as pessoas hoje em dia pegarem o telefone e ligarem mais vezes. A gente era prisioneiro de uma estrutura. Isso acontece o tempo todo. E aqui, gente, isso que eu passei para vocês é 1% da matéria e da potência da visão sistêmica. Principalmente numa cadeira de liderança, a gente precisa eliminar o pensamento analítico e começar a ter o pensamento sistêmico. Ainda mais com esse mundo que está emergindo, com essas novas tecnologias e com o desconhecido. E por fim, gente, para a gente fechar, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o poder da comunidade. Outro dia eu estava num podcast e alguém me perguntou, Luciano, qual foi o curso que você fez, workshop que você viu, evento que você foi, que você mais aprendeu como líder? Daí eu pensei, e eu falei, não foi nada disso. O lugar que eu mais aprendi e cresci como líder foi na troca com os meus colegas, na troca com outros líderes. Uma colega que também é mentorada, foi promovida para diretora recentemente, ela estava com umas questões, me procurou, né, e ela soltou essa frase aqui que foi muito impactante para mim. Lu, eu nunca me senti tão sozinha como agora. Tem um fenômeno muito grande que acontece na liderança, mas ele é muito pouco falado, está sendo começado a falar agora, que é a solidão da liderança. Que quando a gente chega no cargo de liderança e quanto mais a gente sobe nas escadinhas, mais solitário é aquele caminho. E eu falo que, seja como empresa, seja como líderes, a gente precisa encontrar maneiras de criar as nossas comunidades para que essa troca exista. Porque, de novo, o conhecimento que eu tenho, por mais extraordinário que eu seja, por mais experimentado, por mais anos que eu tenha como líder, nunca vai ser superior ao conhecimento coletivo e comunitário dos outros líderes. Isso só mora na nossa arrogância e no nosso ego. Não faz sentido. Quando eu já estava na Meta, eu tinha um time que era um time mais importante em termos de receita, geração de receita, que estava sem gerente há 6 meses, porque o gerente saiu, tentamos trazer uma pessoa saiu, não deu certo, e o time estava muito insatisfeito, e era o nosso time principal. E eu achei uma candidata interna excepcional para esse time. E aí eu fiz uma oferta para ela, só que ela virou para mim e falou, Lu, eu adoraria ir pro seu time, mas eu também estou num processo para mudar para Irlanda, com poucas chances de passar, mas é minha prioridade, então eu não quero aceitar por causa disso. Ela foi super honesta. Aí eu respirei e falei, cara, essa mulher é boa demais, eu não vou deixar ela passar. Falei, eu aceito essa condição. Vem, se você passar do processo, você fica pelo menos 2 meses e vai embora. Aí ela veio pro time, o time adorou, tem uma nova gerente, com 2 meses ela passa no processo. Aí eu, ai meu Deus do céu, esse time vai querer comer meu fígado. Vamos ficar 1 ano sem gestor. E eu porcamente gerenciando, porque eu já era um diretor e era muito ocupado. Quando isso aconteceu, ela virou para mim e falou, Lu, vamos já comunicar para eles, porque a gente tenta preparar alguma coisa. Eu falei, não, Samantha, já passei por isso várias vezes, Samantha. Eu sei como isso funciona. Não vamos comunicar nada não, isso vai gerar mais frustração ainda. A gente vai segurar até o último minuto, quando você mudar daqui a 2 meses. Ela, nossa, certeza. Tenho. Olha só, a certeza do líder, né? Certeza absoluta, já passei por isso.
Aí no outro ano, ela reabriu o caso. A bicha era teimosa. Lu, sabe, poxa, eu ainda acho que a gente deveria. Eu falei, Samantha, não, cara, obrigado, mas ó, eu vou bater o pé, eu já passei por isso. Olha o ego de um líder. Passei por isso. Eu sei qual é a melhor coisa para fazer. Só que ela era tão teimosa que na minha reunião com todos os gerentes, ela levantou a mão de novo. Ai, Lu, desculpa falar isso de novo, mas eu acho que a gente deveria fazer, eu já sem saco. Alguém aqui concorda com ela? Os meus gerentes. Eu lembro da frase que eu soltei. Isso aqui não é uma democracia, mas eu vou com a maioria. Tá bom, vamos contar, vamos ver o que vai acontecer. E ela foi lá, ela comunicou pro time. E deu, sei lá, 15 minutos, eu comecei a receber um monte de chat interno. Lu, a Samantha contou pra gente, poxa, obrigado pela confiança em falar, conta com a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer isso, não sei o quê. Teve um super impacto positivo no time. Completamente contrário. Não que a minha forma não fosse funcionar também, mas eu não conseguia enxergar uma maneira melhor de lidar com aquela situação. Eu tive a sorte de ter uma líder ali teimosa que virou para mim e falou: não, tem uma maneira diferente de fazer isso. Essa é uma das maiores armadilhas, gente, que todo líder pode cair. Não conseguir entender que o que a gente sabe, o que a gente já fez e funcionou no passado, não necessariamente é a melhor forma de fazer aquilo. Que existem outras formas melhores. E aí eu deixo o conselho final antes da gente fechar. Ache sua comunidade de líderes, crie sua comunidade de líderes, incentive a sua empresa a ter essa comunidade de líderes. Já é um líder sênior, chama alguém para conversar, cria seu grupinho, marca um almoço quinzenal. Falem sobre os perrengues, as questões e as dores, porque essa é uma das formas mais incríveis da gente aprender. E, gente, super obrigado pela atenção de vocês. Eu não sei se tem livro ainda ali na livraria. Trouxeram poucos livros, porque eu não vou ter tempo de fazer sessões de autógrafos. Então, quem tiver interesse no meu trabalho, pode passar ali. Eu ainda vou ter uns 20, 30 minutos para ficar por aqui. Quem quiser aqui bater um papo, tirar uma foto, tomar um cafezinho, a gente pode fazer. E no mais, super obrigado pela sua presença.